Olá, essa apresentação é do curso de Especialização em Redes e Computação Distribuída do Instituto Federal de Mato Grosso. A disciplina é Introdução às Tecnologias para a Educação à Distância. O professor é o Custódio Gastão da Silva Júnior. Eu sou Danilo Wagner Rodrigues de Brito e vou estar apresentando para vocês os dois primeiros capítulos do livro Educação à Distância. O primeiro capítulo é Educação à Distância e o segundo, As Mídias na Educação à Distância. Dando continuidade à apresentação, o conceito de AD surgiu com o decreto de número 5.622, de 19 de dezembro de 2005, do Ministério da Educação. A educação à distância, como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Ou seja, a educação à distância é uma modalidade de ensino em que o educador e o aluno estão separados fisicamente, eles não estão presentes no mesmo ambiente e a transmissão do conteúdo apresentado nem sempre é visualizado ao vivo. O conceito formal de educação à distância começou com pesquisas realizadas nos anos de 1970 e 1980, onde é necessária a separação física entre professor e aluno, a influência da educação educacional, utilização de meios técnicos de comunicação e previsão de uma comunicação de mão dupla entre professor e aluno e vice-versa, com a possibilidade de encontros presenciais. Um outro destaque é que a EAD possibilita que os materiais didáticos sejam utilizados por vários alunos. Continuando, a primeira geração de EAD é baseada na utilização de materiais impressos enviados via correio. A segunda geração é formada pelas universidades abertas criadas na década de 70, oferecendo cursos à distância por meio de rádio e televisão. A terceira geração é baseada na videoconferência, comunicação simultânea entre os participantes. A quarta geração já envolve a evolução tecnológica, aumento de processamento dos computadores, aumento de velocidade na transmissão dos dados. E a quinta geração envolve agentes inteligentes, com rede sem fio, fibra ótica, a organização e reestruturação dos conteúdos. Vou falar agora sobre a origem do EAD. O EAD surgiu no começo do século XVIII com a educação por correspondência, onde os materiais eram enviados através de correios. No final dos anos 60, surgem as instituições voltadas especificamente para a educação à distância. Em 1994 é criada a Universidade Aberta da Catalunha, na Espanha, que tem um modelo pedagógico e operacional voltado para a internet. No Brasil, ela se deu com a criação da Fundação Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, que transmitia os programas de literatura, radiotelegrafia e telefonia, entre outros tópicos. Em 1941 surge o Instituto Universal Brasileiro, uma empresa privada que oferecia ensino à distância de caráter supletivo, além de cursos profissionalizantes, através dos correios também. A EAD, então, no Brasil, começou com os cursos de curta duração, que usavam rádio e o material impresso. O primeiro curso oferecido à distância superior foi em 1994, com o curso de licenciatura em Educação Básica, organizado pelo Núcleo de Educação à Distância do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Em 1996, é publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde no artigo 80 reconhece a EAD para todos os níveis de ensino. E a partir daí, dessa regulamentação do MEC, surgiram outras iniciativas. A Universidade Aberta do Brasil é um projeto formado por um conjunto de instituições federais do ensino superior. Ela foi criada em 2005 e regulamentada em 2006 pelo decreto número 5.800, de 8 de junho de 2006,
pela Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. A OAB procura levar uma educação gratuita e de qualidade aos municípios que não têm acesso aos cursos de nível superior, criando bases nesses municípios e articulando entre as instituições federais, de ensino, no caso, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Aqui nós temos um modelo de como funcionam os polos presenciais e as universidades, como que ocorre essa interação. As instituições oferecem os cursos e o polo presencial de apoio, onde o aluno realiza as atividades presenciais previstas naquele curso, onde os polos presenciais atendem também vários outros cursos oferecidos por diversas universidades. E cada curso pode ser oferecido em vários polos, formando assim uma rede que é coordenada pela UAB. Continuando. Falar agora sobre os marcos legais. A EAD surgiu como uma modalidade de ensino de aprendizagem de educação legalmente reconhecida somente em 1971 pela Lei de Diretrizes e Bases, aprovada apenas para os cursos supletivos. A legitimação do EAD ocorreu com a criação de um marco legal específico, com o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394, em 1996. A legislação brasileira sobre EAD, com foco na oferta de cursos superiores à distância, concretiza-se com a sanção do Decreto 5.622, em 20 de dezembro de 2005. Vamos estar falando agora sobre o uso das mídias na educação. Mídia é um meio de comunicação e o mais antigo deles é o livro. De uma forma tecnicamente falando, o livro é uma reunião de folhas contendo informações impressas e presas de um lado ou outro. Esses livros já foram feitos de barro, de papiro, de folhas de palmeira, de seda, de pele de carneiro, enfim. Com o surgimento do papel, quando ele chegou à Europa, vindo da China, o papel foi matéria-prima para a invenção da prensa de Gutenberg, no século XV. Essa prensa era utilizada para gravar letras no papel, substituindo o trabalho dos copistas. A primeira obra reproduzida desse trabalho foi a Bíblia. Então, a partir daí, iniciou-se a produção de livros em massa. Hoje, o grande desafio para os educadores devem aprender um novo jeito de ensinar, abdicar daqueles comportamentos já cristalizados, inventar um novo papel, menos autoritário e não menos importante, de orientar e motivar a aprendizagem, utilizando-se das várias fontes de informação, como o rádio, a televisão, o computador, o smartphone, não está preso ao livro. Já os alunos podem facilmente utilizar essas mídias, já que eles nasceram com o computador, os videogames, celulares, então eles já está incorporado no cotidiano deles. Porém, eles devem conhecer as linguagens corretas e a maneira correta de utilizar essas informações, para não gerar inutilidades e excesso de dados. Já os professores, os educadores, precisam aprender a usar essas mídias para poder repassar aos alunos. E os bibliotecários precisam acompanhar essa evolução dos alunos e professores com a utilização dessas novas tecnologias. As escolas presenciais ou as distâncias utilizam os mais variados tipos de mídia para apresentar os conteúdos aos alunos. As mídias estão divididas em analógicas ou radiodifusão, a TV ou rádio, digitais e multimídia, computador, smartphone, entre outros. Essa divisão serve para que possamos trabalhar didaticamente com uma imagem simplificada de diferenciação das mídias baseadas na televisão e naquelas baseadas no computador.
porque em pouco tempo essa diferenciação não será mais possível. Hoje você pode ver que já existem as televisões que fazem conexão à internet. Iremos comentar agora sobre os meios de comunicação. Mídia é um meio de comunicação que necessita de uma infraestrutura para emissão, transmissão e recepção das mensagens, onde a transmissão é realizada pelos meios físicos, como rede, micro-ondas, linhas telefônicas, fibra ótica, satélite, entre outras que fornecem suporte para a utilização da tecnologia de comunicação. O armazenamento, que também pode ser chamado de embalagem, é a maneira como o produto da mídia será manuseado pelo usuário, podendo ser o papel, o CD-ROM, pendrive e outros. Vamos falar agora sobre a televisão e vídeo. A televisão e o vídeo podem ser analisados conjuntamente porque eles exploram o conteúdo visual. A TV e o vídeo passam a informação em pequenas doses, de forma organizada em forma de mosaico, resumidas, e com apresentação variada. Cada tema dura pouco, é ilustrado com imagem, muitas vezes acompanhado de música. E as mensagens dos meios audiovisuais exigem pouco esforço e envolvimento do receptor. Também ocorre a possibilidade de escolha, seja na televisão, com controle remoto, com os filmes nas locadoras, ou até mesmo na internet. E o EAD pode utilizar a televisão no ensino à distância para a transmissão de programas educativos em rede aberta, via satélite, ao vivo ou gravados. Vamos falar agora sobre o material impresso. Na educação à distância, geralmente os cursos têm livros ou apostilas impressas. As novas tecnologias não eliminaram esse material impresso, e a produção dele é feita na linha de montagem, que envolve uma grande equipe formada por profissionais de diversas áreas, onde envolve um trabalho complexo, desde a sua criação, revisão, até a sua montagem final, entrega do material impresso. As vantagens desse material impresso são a familiaridade, o ritmo da leitura, onde a opção de ler e escolher a parte que você vai querer se aprofundar é definida pelo leitor e não necessita de um equipamento. Você pegando o livro, você pode começar a ler em qualquer lugar e qualquer hora. Falar sobre a videoconferência. A videoconferência é uma tecnologia que mais se aproxima da situação convencional de sala de aula. Permite a interação entre as partes que estão participando da videoconferência, entre quem está transmitindo e quem está assistindo, podendo utilizar-se de gráficos, vídeos, imagens, entre outros recursos. Existem dois tipos de videoconferência: a ponto a ponto, onde a comunicação acontece diretamente após a conexão ter sido realizada, as partes se interagem diretamente, e a multiponto, que permite a realização de uma reunião com um grande número de salas interligadas. Falando agora sobre a internet, ela começou na década de 1960 nos Estados Unidos, que usava apenas como meio de comunicação militar nos tempos da Guerra Fria. A internet oferece a liberdade de buscar uma infinidade de informações em tempo real. Considerando que a educação à distância depende da tecnologia, a internet interliga essas tecnologias. Na internet, utiliza-se um ambiente virtuais de ensino e aprendizagem, o AVA, para organizar o espaço em que os materiais didáticos e as interações acontecem. E essa ferramenta entrega múltiplas mídias e vários recursos. Nosso curso utiliza a plataforma Moodle, criada em 2001. É um ambiente de código aberto, livre e gratuito, utilizado para produzir e gerenciar atividades educacionais baseadas na internet. Bom, assim encerra a apresentação. Agradeço a todos e até a próxima apresentação.